exercitar o espírito. A gente quase nunca pensa nisso, né? Para que serve a religião? Né? A gente passa, todos nós aqui já devemos ter passado por diversas religiões, diversos cultos. Podemos frequentar ainda, porque o Espiritismo não exige carteirinha, exclusividade, não há problema nenhum. Mas a gente precisa perguntar para que serve essa trajetória toda de ir para... Entra em templos, sai de templos, entra em palestra, sai de palestra, entra em pregação e sai de pregação, paga dízimo ali, confessa ali, toma classe ali. E afinal de contas, o que adianta se a gente continua errando? Vocês continuam errando? Eu continuo. A gente continua errando. Falam em pecado, falam em salvação, falam em Jesus, falam em certo, e a gente continua firme no erro. É, não é? É verdade. A gente é bem coerente nessa parte, né? Quem consegue tirar a gente do erro? Se padre não consegue, se pastor não consegue, se pai de santo não consegue, palestrista não consegue, quem tira a gente do erro? A gente mesmo. Jesus passou pela terra, tirou o erro da terra? Não. Por quê? Porque a gente só escuta a voz do mal, né? A gente não é vigilante. Pois Se a gente fosse vigilante, a gente não caía no erro. Uma das ideias que o ser humano teve é por isso que a gente está no erro, porque a gente ouve o mal, que a gente segue o mal. Quando a gente vai, se você falar com uma professora, se você falar com uma mãe experiente, será que um professor pode exigir que a classe dele nunca erre? Já imaginou um professor que dê aula e que, se qualquer aluno errar, ele manda embora? Expulsa da classe? Cada erro do aluno ele expulsa da classe. O que você acha que ele vai ficar? Não precisa nem chegar no final do ano, no meio do ano. Já está sozinho. Agora imagina um pai e uma mãe. Já desde pequenininha a criança começa a caminhar, e toda criança que vai caminhar, acontece o quê? Cai. Toda. Não existe uma criança na Terra que saiu, começou a caminhar e nunca caiu. Nunca. Se todos os pais e todas as mães abominassem, expulsassem de casa os filhos que caíssem, que errassem, alguma mãe ficava com o filho? A ciência fala a mesma coisa pra gente. Não existe uma maneira de você aprender ou crescer se não errar. Eles chamam do método. Existe um método de aprender, um único método de aprender, que é tentar e errar. Depois você tenta de novo, com a certeza que vai errar de novo, mas a esperança de quem aprende é errar diferente. Porque afinal de contas, errar sempre o mesmo erro, ninguém merece, né? Tem gente que erra o mesmo erro? Muda de emprego e erra do mesmo jeito. Muda de candidato e erra na eleição do mesmo jeito. Muda de marido. A gente muda de religião e erra do mesmo jeito. Mesmo que a religião varie, a gente passa de uma religião para outra esperando a tal da salvação, que alguém venha e salve a gente. E a gente vai fazendo as coisas e espera que alguém salve a gente. E a gente foi salvo até agora? Alguém aqui foi salvo do erro? Continuamos errando. Tem que ter um problema no meio disso. A primeira solução da gente é compreender e aceitar o erro. Por quê? Porque todo mundo erra. Errar é humano e ninguém
Ninguém aprende sem errar. A segunda questão é como administrar o erro. Como viver o erro? Já que não tem erro, não tem jeito da gente tirar o erro da vida, como é que eu vou conviver com o erro? Como eu lido com o erro? Então vamos primeiro investigar como nós temos lidado com o erro. Há dois tipos de erro na vida da gente: o erro que os outros cometem conosco e o erro que nós cometemos com os outros. Vamos estudar isso. Hoje a gente faz uma visão inicial e é um convite a que vocês façam isso na vida de vocês. Como é que vocês têm lidado com o erro dos outros? Mal, né? Como nós temos lidado com o erro dos outros? Vocês se magoam com o erro dos outros? Vocês guardam assim um pezinho, uma insatisfação, uma mágoazinha com o erro dos outros? Ou já perdoam imediatamente? Então a gente guarda mágoa. Qual é a incidência? Qual é a quantidade de vezes que erram com a gente? Erram só uma vez ou outra? Erram muito. Todo mês erram com a gente? Todo dia. Pois é, mas 5 dias por semana, 7 dias por semana, os outros errando com a gente vai juntando pouca mágoa. É um pouquinho só de mágoa. 7 dias por semana errando com as pessoas, errando com a gente vai guardando muita mágoa. E se a gente pensar assim ao longo de 10 anos, a gente guarda muita mágoa? Se toda semana a gente guarda um pouquinho, no final de 10 anos, no final de uma vida, aí você vem no Espiritismo e fala que você já teve 200 vidas. Quanta mágoa você já guardou em 200 vidas? Aí alguém pode falar, mas a gente não se lembra das outras vidas. Pois é, não é bem assim. A gente não lembra nessa parte mais superficial da mente que chama consciente. Mas nós temos uma parte mais profunda da mente que chama subconsciente e inconsciente. E isso que faz você, que às vezes nunca viu uma pessoa não ir com a cara. Já aconteceu com vocês? Nunca vi, a pessoa não fez nada comigo e já não fui com a cara. Por que isso acontece? Ou gostar, né? Ou gostar. Nunca vi, não fui com a cara, não, quer dizer, nunca vi, a pessoa não fez nada comigo e eu, às vezes a pessoa encosta em você no ônibus e começa a falar de coisas íntimas. Vida sexual do marido, que fez isso, fez aquilo, que ele mesmo fez coisas graves, e começa a falar confiando plenamente em você. E chega até no meio da conversa, a pessoa fala, não sei como é que eu estou falando tanta coisa para você, coisa que eu não falo nem para minha mãe. Por que isso? De onde vem isso? Subconsciente. Vem que o teu subconsciente ou o teu inconsciente olha para a pessoa e fala, essa pessoa é boa, essa pessoa eu posso confiar. E o inverso? O inverso também, você olha e fala, não presta. Isso é memória de outras vidas que estão armazenadas no fundo da mente da gente, do coração da gente, e que afloram quando aparecem. É uma das provas das vidas sucessivas. É uma das provas que nós vivemos várias vidas. Porque se você não tivesse vivido várias vidas, como entender a antipatia e a simpatia gratuita? Do nada. Ah, do nada eu gostei da pessoa. A juventude gosta de falar do nada. Como do nada? Como do nada? Nada explica nada. Não tem jeito. A gente quando gosta ou quando não gosta, não tendo vivência nenhuma, é a prova de que a gente já conhecia a pessoa. Ah, mas eu nunca vi. Nunca viu nessa vida, é claro. Pois
mesmo tendo esses problemas da simpatia ou da antipatia, a gente vai reproduzindo erros, a gente vai recebendo erros e dando erros. E a nossa vida e o mundo está ficando como? A nossa vida está ficando sobrecarregada. É a tal da história do acumulador de lixo, que junta coisa do nada. Imagina um carrinheiro, vai. Imagina que nós somos um carrinheiro e que começa a pegar tudo da rua. Resto de lixo de cozinha, ele pega roupa, pano estragado, ele pega qualquer coisa que tiver na rua, sujeira, pó. Imagina o carrinheiro que pegar qualquer coisa na rua, o que acontece com ele? Quando ele chegar no depósito ferroviário, ele vai ter muita coisa para vender? Ele encheu a carroça dele de coisa que não presta. Se a gente sai da vida catando tudo para nós, a gente fica pesado, sobrecarregado. A vida fica difícil de carregar, difícil de puxar. Vocês sentem a vida assim de vez em quando? Pesada, sobrecarregada, difícil de andar, porque a vida ficou... Por que vocês acham que a vida fica pesada? Porque a gente acumula peso. Nós lidamos mal com o erro dos outros. A gente julga, culpa, condena e pune as outras pessoas. Vocês já perceberam como a gente pune as outras pessoas? Cada um tem um estilo de punir. Isso é muito particular. Meu avô conta, meu avô foi criado pela avó dele. Imagina, eu já sou avô, meu avô criado pela avó dele. História antiga. Mas tem muita criança que é criado pela avó. E ele foi criado pela avó dele num sistema que também prevalece até hoje. Quando o menino errava, ela se fechava. Não olhava, não falava, não batia nada, não xingava, não fazia nada, apenas se fechava. Não olhava, não falava, ignorava a criança. Meu avô conta que ele chegava a ajoelhar para pedir perdão para a velha, porque era uma coisa impressionante como ela fazia isso, como ela lidava com o erro da criança. Eu estou falando aqui que esse é o certo? Não estou falando que esse é o certo. Eu estou falando que o certo é bater, é xingar, muito menos. Eu estou falando que há mil maneiras de nós lidarmos com o erro dos outros. E a mais comum, a mais básica, a todos nós, começa do não perdoar. Porque a perdoar é uma arte que a gente não... definitivamente é difícil para a gente. Mesmo quando você fala que perdoa, você fala da boca para fora. Lembra da escola como é que era? Duas crianças em São Paulo brincando, a professora chega e fala assim: pede desculpa pro outro. Pede desculpa. A mão pro outro. O que você acha desse perdão? Perdão da boca para fora. Nós mesmo falamos que perdoamos quem nos fez mal, mas fala assim: mas não quero mais ver pela frente. Não me apareça mais pela frente. Não quero mais nem ouvir falar dessa pessoa. Perdoa? Perdoa não. É tudo lixo que vai para a carroça. Quem carrega lixo? A outra pessoa te prejudicou? Quem carrega o teu lixo espiritual é só você mesmo. Depois começa a reclamar: nossa, não consigo subir nem meia ladeira. Não sei se vocês já tiveram. Eu já lidei muito com carrinheiro. Carrinheiro que tem uma carroça muito pesada, meu amigo. Se tiver você vai em São Paulo, as carroças deles são tudo leve. É só um cano embaixo fazendo de eixo e duas rodas LED, às vezes roda de moto que é mais leve. Aqui na Baixada, não, eles usam eixo de carro, com roda de carro, tudo pesado. Sabe por quê? Porque aqui quase não tem ladeira. Lá em São Paulo
tem um monte de ladeira. Se você tiver que subir um peso muito grande, pelo amor de Deus. E se você tiver que descer com um peso muito grande? Já pensaram? Ele freia, ele vai freando. Mas, meu amigo, se o peso for muito grande, você pode não frear. E não frear pode ser um desastre. Nós precisamos aprender a lidar com o erro das pessoas. Tudo. A nossa mania de lidar com as pessoas é que tudo que alguém faz é contra a gente. Vocês já repararam nisso? Tudo que uma pessoa faz, ela está errando contra a gente. Eu já lidei com assistência social, já lidei com pais que falaram assim: eu falei uma vez para essa criança não fazer xixi na cama. Eu falei 2 vezes. Na terceira, o couro comeu. Só que o couro comeu e ela fez mais xixi na cama. Aí o couro teve que comer mais alto. E a criança fez mais xixi na cama. Por quê? É picuinha da criança? A criança é malvada? A criança é teimosa? Por quê? Nem sempre, quase nunca as pessoas erram conosco. Elas erram por questões delas. No caso, a criança faz xixi na cama por questões emocionais, por questões de que ela está perturbada, ela está vivendo alguma situação difícil. Por exemplo, clássico: nasce um irmãozinho numa casa. É clássico que os irmãos mais velhos comecem a fazer xixi na cama. A psicologia chama de regredir um pouco. Às vezes começa a chupar chupeta de novo, às vezes faz xixi na cama. Por que vocês acham que uma criança faz isso? Precisa ser psicólogo para entender? É claro, ela está falando para a mãe o quê? Eu também sou bebezinho, eu também preciso de cuidado. Não é só esse intruso aí que chegou no meio que quer pegar toda a minha mãe. É claro, todo mundo entende isso. As pessoas não erram por nossa causa. Isso é uma descoberta fantástica para as nossas vidas. Quando nós percebemos que as pessoas erram por problemas delas mesmas, você se liberta da posição do julgador, do punidor. Isso é tão importante, mas tão importante, que uma das almas mais luminosas que passaram para a Terra deixaram um remédio para esse nosso problema. Madre Teresa de Calcutá. Ela ensinou a gente assim: o problema da vida nunca foi entre você e o outro. O problema da vida sempre foi entre você e Deus. Nota bem, gente. A gente fica disputando com o outro. A gente quer afirmar o erro do outro para rebaixar o outro, porque rebaixando o outro dá a impressão que a gente cresce, que a gente exalta. Mas é verdade isso? Quem rebaixa o outro fica mais alto? É ilusão. É ilusão. O problema da nossa vida, o seu casamento não vai ficar melhor se você diminuir o seu marido ou a sua esposa. A sua relação com o seu filho não vai ficar melhor. A relação com os seus empregados não vai ficar melhor se você humilhá-los. Ao contrário, tudo fica pior se você coloca essa competição. Já se você fala assim: o meu problema não é com o outro, eu não tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ser melhor para Deus, eu tenho que ser melhor para mim mesmo. Gente, isso dá uma paz. Isso dá uma paz na vida. Você sai da briga com o outro, você sai da querela, da disputa, da maledicência, do quem vai ganhar. Olha que coisa importante: quem vai ganhar? Vocês lembram do tempo da escola, quando 2 namorados deixavam de namorar? A pergunta que todo mundo fazia era: quem foi que terminou? Para nós a coisa mais importante era quem foi que terminou, para saber quem é que sai vitorioso. Quando tem um acidente de trânsito na rua,
Qual é a pergunta que as pessoas fazem para quem assistiu? Quem é que estava errado no acidente? Né? Ou quem morreu? Vocês entendem que a gente faz de tudo uma disputa? Não é disputa. Não é disputa. O homem não veio para a terra para disputar com mulher. Pobre. Ao contrário, o homem veio na terra para cooperar com a mulher. Se homem e mulher não cooperassem mais, a humanidade acabava a partir da própria reprodução sexual. Certo? Se ricos e pobres não cooperassem, o que aconteceria com a terra? O que seria do rico sem o pobre? Fala a verdade. Ele não conseguia ter empresas, ele não conseguia ter empregado, ele não conseguia fazer. O que seria do pobre sem o rico para dar emprego também? Certo? Por que a gente faz de tudo guerra? Tudo tem que ser disputa. Tudo. Por que a gente tem que falar qual é a melhor religião? É outra coisa que faz as pessoas brigarem muito. Inclusive dentro de casa. A sua religião, a minha religião. Por que brigar por isso? Se cada religião é um caminho, e se toda pessoa que trilhar bem o caminho vai chegar no destino. A questão não é qual caminho é melhor. É quem trilha o caminho de verdade, com lucidez. Porque um bom umbandista é muito melhor do que um mau espírita. Um bom católico é muito melhor do que um mau evangélico. Divaldo Pereira Franco foi para o Jô Soares e foi aplaudido no meio da fala dele, quando ele falou: acredito mais num ateu sincero do que num religioso hipócrita, mentiroso. E há semanas atrás o Papa Francisco falou a mesma coisa. Não é lindo isso? É simplesmente você sair da guerra. Nós podemos sair da guerra que a gente estabelece com o erro das pessoas. Vocês querem sair da guerra? Guerra conjugal, luta de classes, guerra entre as etnias, guerra religiosa, disputa de todo tipo. Vocês querem continuar na guerra ou querem sair da guerra? É uma pergunta. Nós estamos na casa do príncipe da paz, São Francisco de Assis. Será que a gente quer realmente sair da guerra? Sair da guerra é falar com Jesus: a minha luta, a minha disputa, a minha melhoria, a coisa mais importante da minha vida não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. A minha disputa, a minha luta é para melhorar a mim mesmo, é minha com Deus. Com Madre Teresa a gente pode falar isso. Só que tem o segundo tipo de erro, que é danado também. É o erro, não é só o erro que cometem com a gente, tem o erro que nós cometemos com os outros. Se é difícil a gente perdoar os outros que erraram com a gente, eu vou dizer para você que às vezes é mais difícil a gente se perdoar pelo erro que a gente cometeu com os outros. Tem mulheres e homens que cometeram aborto e que ficam até o final da vida carregando um peso, se achando indignos de ser felizes, de aprender, de crescer, porque erraram. Eles erraram? Erraram. O que fazer com o erro que a gente comete? O que fazer com o erro que a gente comete? Porque se todo mundo erra, e se a gente se apega aos erros, se apequena aos erros, se condena por causa dos erros e nunca consegue seguir porque não se perdoa, a nossa vida está mal. Nós vamos ficar amarrados em tudo quanto é jeito. Você errou na sua vida? Certamente você errou. Porque você errou. Você é uma pessoa que não merece alegria, não merece aprendizado, não merece consideração. Esse é o modelo que tem espalhado por aí. É por isso que a nossa vida não desenvolve. A cada erro que você cometeu e que você não se perdoou, é como se um cachorro no meio de uma floresta tivesse amarrado uma corda no pescoço dele e numa árvore. O cachorro que amarra
pescoço dele até a árvore, ele está livre. Se a corda for comprida, ele pode até ter ilusão de que está livre. Ele vai para um lugar, vai para o outro, mas chega um momento que parou. Só que cada erro que a gente comete é uma corda. Imagina esse cachorro tendo colocado outra corda no pescoço e amarrado em outra árvore. Depois outra corda ele amarrou no pescoço em outra árvore. E outra corda ele amarrou no pescoço em outra árvore. O que vai acontecer com esse cachorro? Ele vai se enroscar. Vai se enroscar e talvez não consiga mais nem sair do lugar. Porque está com corda amarrada para tudo quanto é lado. Nem ilusão de liberdade ele não vai mais ter. Nós precisamos aprender a lidar com o próprio erro, o nosso erro. Esse negócio de se condenar, de se julgar, de se diminuir por causa disso, não presta, não chega a lugar nenhum. E o Evangelho tem dois exemplos de grandes errados, de pessoas que erraram muito, um de mulher e outro de homem, e eles servem para a gente de exemplo. A mulher que errou muito no Evangelho chama-se Maria Madalena. Uma mulher belíssima, a mulher mais bonita da Judéia do seu tempo, mas que escolheu como modo de vida usar, manipular as pessoas, comercializar a beleza dela, e com isso ela conseguiu muito dinheiro e muito poder. Quando ela viu Jesus, quando ela soube de Jesus, ela resolveu ir num banquete que estava sendo oferecido para ele. Um banquete oferecido por judeus, onde eles estavam tentando fazer uma armadilha para Jesus. E ela entrou naquele banquete. Quando ela entrou, imagina, a grande prostituta entrando no banquete do judeu famoso. O que vocês acham que causou? Sabe o que ela fez? Ela foi até Jesus, ela se ajoelhou diante de Jesus, foi para debaixo da mesa e começou a chorar. Chorou muito aos pés de Jesus. Chorou que lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela, e depois ela enxugou com o seu cabelo. Diante daquilo, o judeu orgulhoso falou: esse Messias aí não é nada Messias, porque se ele fosse Messias de verdade, se ele fosse o profeta de verdade, saberia que mulher é essa que está, e expulsaria. Que espécie de Messias é esse? E começaram a comentar, tirar essa. E Jesus, que lia o pensamento das pessoas, falou para eles: judeu, se um homem tem 2 devedores, um lhe deve 500 e o outro lhe deve 5, e ele chega para esses 2 devedores e fala assim: eu perdoo as suas dívidas, qual dos 2 vai ser mais grato a esse homem? Vocês responderiam o mesmo que ele respondeu: o mais grato vai ser aquele a que mais devia. Não é isso? Essa é a resposta. Daí ele falou: respondeu bem. Quando eu cheguei na sua casa, você não me acolheu, você não me ofereceu uma tina para lavar as mãos antes da janta, pois essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou os meus pés com o seu cabelo, pois eu lhes digo, os pecados dela estão perdoados. Não é de arrepiar isso, gente? A grande pecadora, a partir dali, passou a ser a mulher mais virtuosa da terra. E contam os espíritos no livro Boa Nova que essa mulher belíssima teve um final de vida belíssimo do ponto de vista espiritual.
Porque mesmo quando Jesus morreu, ela também foi discriminada pelos próprios discípulos. Por quê? Porque os próprios discípulos ainda não tinham crescido espiritualmente e continuavam com preconceito. Ela queria até a Jerusalém, ninguém queria ir com ela. E aí passou um grupo de leprosos na Galileia, e ela começou a pregar o evangelho para eles, e fez amizade com os leprosos, e foi para Jerusalém com quem? Com os leprosos. E chegando perto de Jerusalém, ela foi para o Vale dos Leprosos, onde eram isolados, afastados, condenados, banidos todos os doentes daquela cidade. E ela ficou ali anos pregando o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aos leprosos. Morreu com lepra, que vocês sabem que é uma doença que ataca principalmente a aparência das pessoas. A pessoa fica com manchas, cai pedaços no corpo, principalmente quando não tratado. É aquela época no Vale dos Leprosos, que tratamento teria? Nenhum. A linda, a mulher mais bonita de Israel, morreu com lepra. E morreu linda, santificada, belíssima do ponto de vista espiritual. Paulo foi o grande exemplo do pecador, do errador. Hoje a gente ouve falar de São Paulo e fala assim: nossa, Paulo é o grande homem do catolicismo. Do catolicismo, do cristianismo. Realmente, Paulo é um exemplo fantástico para todos nós. Sabe quem foi o primeiro assassino de cristãos da história? Sabe quem foi a primeira pessoa que matou, perseguiu e torturou cristãos da história? Paulo de Tarso. Na época chamava-se Saulo de Tarso, porque a Tarso é a cidade onde ele nasceu e as pessoas eram conhecidas assim: Jesus de Nazaré, Saulo de Tarso. O primeiro assassino. Ele julgou, acusou e condenou e coordenou o assassinato de Estevão. Essa história é linda. E foi para Damasco, que era uma cidade próxima de Jerusalém, para matar mais cristãos. Leiam o livro Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso. Tem umas palavras um pouco difíceis, mas se você for persistente, você vai conhecer uma história luminosa na tua vida, que você não vai esquecer mais. Pois as portas de Damasco, vocês conhecem a expressão caiu do cavalo, né? Fulano está fazendo tal coisa e aquele caiu do cavalo. Essa expressão surgiu da experiência de Paulo de Tarso, que estava indo para Damasco para matar mais cristãos. Plano já claro de matar um especialmente. E ele caiu do cavalo e ficou cego. E ainda cego fisicamente, ele olhou para o céu e viu o céu se abrirem e dos céus surgir para ele a figura de Jesus, que já na verdade naquele tempo já estava morto, já estava na pátria espiritual. E quando ele viu aquela figura linda que ele nunca tinha visto na vida, mas que percebeu a autoridade, a beleza do amor que ele representava, ele perguntou: quem és tu? E ele ouviu a resposta que quebrou esse homem, que é: eu sou Jesus a quem tu persegues, eu sou Jesus a quem tu matas, a quem tu tripudias, a quem tu humilhas. Se você fosse pego num erro tão grande na tua vida, o que você faria? Todos nós aqui já fomos pegos em erro, não fomos? O que você faz quando você é pego em erro? E se o erro fosse um erro contra Jesus? E se Jesus aparecesse para te cobrar dos teus erros, o que você falaria? A gente geralmente, na hora do erro que a gente comete, a gente começa a fazer o quê? Dar desculpinha. Aí a gente começa a falar que a minha mãe não gostava de mim, gostava mais do meu irmão, eu nasci numa época errada, eu não tive tanta coisa como eu precisava, a minha professora era chata, a minha família era assim, e desculpinha não falta, não é verdade?
Paulo não apresentou nenhuma desculpa. Ele só perguntou para Jesus assim: que queres que eu faça? Porque Paulo tinha tanta grandeza e era um homem tão resoluto que ele só teve uma preocupação quando foi pego em erro: como reparar, como reconciliar. Eu sujei, como é que faz para limpar? Sabe assim? Sabe assim? Porque a pessoa que fica o tempo todo falando assim: eu sujei, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, enquanto ela não começa a reparar, ela aumenta a sujeira, ela aumenta o problema. Quem paga de coitadinho, tenta pagar de coitadinho, só aumenta o problema, só se afunda na porcaria que fez. Fizemos porcaria? Fizemos. A nossa redenção começa por aceitar, como os alcoólicos anônimos começa em aceitar que é alcoólatra. Então, vamos lá. Primeiro passo do AA, vamos aceitar que a gente errou? Vamos. Segunda coisa, como é que faz para sair da porcaria? É isso. Como é que faz para limpar? Eu não sei limpar. E ele perguntou para Jesus: que queres que eu faça? E Jesus falou assim: bom, você vai entrar em Damasco, você vai procurar a pessoa que você foi para lá, estava indo para matar. Como é que é? Você vai procurar a pessoa que você estava indo para Damasco para matar. E essa pessoa vai chegar lá e vai curar a sua vista. Pior ainda foi para o outro lado. Jesus aparece em sonho para o cristão, para a pessoa que Paulo ia matar, que estava todo mundo em Damasco sabendo que ele ia para lá, e estava todo mundo aqui, morrendo de medo. Aparece Jesus para ele, fala para ele assim: vá até a pensão tal, encontrar com Paulo de Tarso. O que você acha que ele pensou? Pede qualquer coisa, pede para eu dar a volta no mundo, pede para eu me pintar de ouro, mas entrar na boca do leão? Tu quer que eu entre na boca do leão? Sim, vai lá. E ele foi e curou Paulo de Tarso. Que atitude nós temos tido na hora do erro? É lindo a gente pensar nisso. Que atitude nós temos tido na hora do erro que cometem conosco e na hora do erro que nós cometemos com os outros? É absolutamente essencial nós aceitarmos o convite que nós estamos recebendo hoje e passarmos a investigar na vida como eu tenho lidado com os meus erros. Que atitude eu tenho quando eu sou flagrado em erro? Lembrem de Paulo de Tarso. Que atitude eu tenho tido quando os outros erram comigo? Será que eu vou ser um acumulador de lixo? Será que eu vou ser um carrinheiro que vai juntar um monte de lixo na sua carroça e que não vai ter nada para vender no final do dia? Que juntou só treco, porcaria? São dois símbolos, duas ferramentas que eu queria trazer para vocês fazerem essa investigação fundamental. Jesus, Deus, não quer que nós nos livremos do erro, porque Ele mais do que ninguém sabe que é essencial, que é fundamental errar para viver. Ele quer que nós aprendamos a lidar com o erro para começar imediatamente, como Paulo faz e como Madalena, começar imediatamente a reparação, a reconciliação, a transformação. Tanto é que Jesus falou assim para todos os religiosos de todos os tempos, mas especialmente nós que nos identificamos com Jesus, com Cristo. Se alguma vez você estiver indo para a sua religião, se alguma vez você estiver indo para uma missa, para um culto, para um encontro aqui no Recanto de Paz ou em qualquer outro lugar, e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, que tem alguém que tem uma diferença contigo, para tudo. Não tem como eu ir até uma religião e participar de uma missa, participar de um culto, vir aqui tomar um passe, mas continuar
cultivando, carregando uma relação de ódio, de mágoa com uma pessoa, o que ele disse? Larga tudo e reconcilia-te já com o teu adversário. Reconcilia-te já com o teu adversário. Esse é o ato religioso que Jesus quer da gente. O ato religioso não é ir para uma religião e participar de cultos, dar aleluia, pagar o dízimo, tomar passe ou fazer confissão. O ato religioso que Deus espera de nós é que a gente se reconcilie, repare os erros, acerte o que fizemos. Mais do que ninguém ele sabe que nós vamos errar. E mais do que ninguém ele nos chama ao acerto, à luz. Reconcilia-te já com o teu adversário. E depois que você reconciliar, vai à tua casa de oração e participa do teu culto. Aí sim, de coração leve, aí você vai conseguir encontrar Deus, encontrar a luz que você está buscando. Obrigado, gente. Bom dia para nós.